Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos na área para a gente falar um pouquinho sobre o mercado financeiro. Hoje nós vamos olhar com bastante calma mercado brasileiro e mercado americano. Quero mostrar para vocês exatamente como é que eu localizo as boas oportunidades, seja num time frame de position e seja num time frame de swing trade para vocês agora. Esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, não vai ser um vídeo curto, eu vou avisando vocês. Mas se vocês ficarem até o final, tenho certeza que vocês vão talvez capturar algumas ideias, alguns conceitos bons para quem especialmente que está a fim de realmente fazer uma coisa no mercado. Se você realmente quer se tornar um trader profissional sério, há uma necessidade intrínseca de você dedicar um pouco do seu tempo e não querer aprender as coisas em 5 minutos, que é o necessário, como algumas pessoas acreditam. Então precisa um pouco mais de tempo, sim. Primeiramente, deixa eu falar um pouquinho sobre o Summit que aconteceu semana passada. Semana passada teve o Summit da Neológica em São Paulo. Eu estive nessa palestra junto com o Antunes, junto com o Ogro e junto com o Alisson Paese. Em uma conversa que foi mediada, muito bem mediada, inclusive. Ali nós falamos sobre sobrevivência dentro do mercado. Tá? Ali o tema foi sobrevivência do mercado. Como sobreviver ao mercado, tanto tempo como eu, como todos os outros que estavam ali presentes sobreviveram. Eu preciso ser muito franco aqui com os amigos. Tá? Muitas das coisas que foram ditas naquela palestra eu discordo e eu não tive tempo realmente para contrapor os argumentos. Uma das coisas que foi dita é que a alavancagem era a vida e que a alavancagem permitia que milhares e milhares, na verdade milhões de pessoas entrassem no mercado financeiro com um capital menor para realmente poder chegar nos 5 milhões de brasileiros operando na bolsa hoje. Não, pessoal, a alavancagem não é vida. Tá? A alavancagem, infelizmente, atrai para o mercado pessoas que estão operando apenas com 500 mil reais e essas pessoas, elas não estão preparadas para operar neste nível de alavancagem e a maior parte delas acaba perdendo o pouco dinheiro que tem. Ao passo que, se elas operassem devagarzinho, num time frame mais longo, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com um capital menor, mesmo com R$1.000, mesmo com R$2.000, se elas fossem fazendo trades mais longos, ou mesmo acumulando o capital em cima de boas ETFs ou em cima de bons ativos, é muito provável que essas pessoas não teriam prejuízos. É bem provável que essas pessoas conseguiriam observar bons resultados ao longo do tempo. Seria sim um resultado um pouco mais demorado, seria sim um resultado que demoraria mais tempo para aparecer, mas muito mais natural do que a pessoa pegar o dinheiro que ela tem, alavancar a posição e acabar quebrando. Então o meu resumo aqui para os amigos é: se você está perdendo dinheiro no day trade, e tem muita gente perdendo dinheiro no day trade, olhem este gráfico aqui. Olhem este gráfico aqui. A Live 3 entregou esse ano 149% e continua em tendência de alta. Continua em topos e fundos ascendentes. Live 3 é uma empresa setor de construção. Olha esse outro gráfico aqui, DIR 3. Também entregando esse ano. Chegou a entregar 148, agora deu um recuo, se aproximando de um suporte, 94% de alta. Olha esse outro gráfico aqui. A Movida, que fez um movimento muito claro de recuperação em V e entregou esse ano, até agora, 192%. Não apenas esse ativo, mas vários ativos entregaram fortíssimos movimentos de alta este ano. A própria Horizon, este ano já está entregando 80% de alta. E o próprio Ibovespa, próximo do seu topo histórico, e você perdendo dinheiro no day trade. Para todos os amigos que operaram este ano e que perderam dinheiro no day trade, considerando que nós tivemos um ano que a gente rompe o topo histórico, nós estamos em clara tendência de alta, a minha sugestão é: parem o que vocês estão fazendo. Parem o que vocês estão fazendo. Repensem o que vocês estão fazendo. Repensem o time frame de vocês. Repensem se não é mais sensato operar um gráfico diário ou um gráfico de 120 minutos como um swing trade. Repensem, porque senão o que vai acabar acontecendo é, se você está perdendo dinheiro enquanto o mercado está em plena tendência de alta, o que vai acontecer quando o mercado entrar em uma tendência de baixa ou de lado? Pensem comigo, não faz sentido algum. Nesse momento que o mercado está claramente direcional, nós temos que colocar o tempo a nosso favor.
Nós temos que começar as operações em um prazo mais longo para que a gente consiga, dentro dessa movimentação, capturar belos movimentos de alta. Isso faz todo sentido do mundo. Vamos olhar aqui agora os diferentes ativos que estão no mercado nesse momento. Então a gente tem a BCB numa tendência de alta, mas não oferece nada. Aqui não oferece nada, aqui não oferece nada, aqui não oferece nada. Aqui não oferece nada neste momento. Aqui oferece alguma coisa. A LPK, ok. Tendência de alta, topos e fundos ascendentes. A gente fez um recuo, que é o que a gente quer. A gente quer comprar um recuo de uma tendência de alta. A gente produz um 1, 2, 3. 1, 2, 3 está produzido. Então isso aqui é um trade possível já para mim para a semana que vem. Eu colocarei meu stop abaixo dessa mínima aqui. Só tem um problema nessa operação. Esta barra enorme que vocês estão vendo aqui, ela não tem sombra inferior. Usualmente, quando nós temos um mercado lateralizado, e daí nós fazemos uma barra que não tem sombra inferior, geralmente esta região, como essa aqui, costuma ser retornada para poder buscar uma liquidez de venda aqui. Isso é o frequente? Sim, isso é o mais frequente, como aconteceu, por exemplo, nesse ponto aqui. Só que não é o que acontece em um ativo com menor liquidez, como a LPK. A LPK não tem grandes players operando aqui, a LPK não tem grandes gestores, grandes fundos, então ela não tem tanta manipulação assim. E por isso, a preocupação de uma ausência de sombra inferior aqui, para que a gente pudesse eventualmente fazer uma manipulação para depois subir, ela fica diminuída. Ela realmente não me preocupa nesse instante. E olhando isso dessa forma, eu tenho uma entrada para mim, da maneira como eu opero, na ruptura dessa massa, meu stop ficaria nessa mínima, e eu largarei meu alvo 3 vezes meu risco para cima. 3 vezes o risco? Sim, 3 vezes para cima. Então nós estamos falando de um alvo de quase 27% para cima e um stop relativamente curto de 11% para baixo. LPK, primeiro trade que surge para mim nesse momento. Olha aqui os outros ativos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Pronto. Vamos ver se tem mais algum ativo interessante. Por enquanto não, por enquanto não, por enquanto não. B3 também não está legal, aqui também não. BBS3. BBDC4 está bonita, olha. Bonito movimento de tendência de alta. É claro que a gente tem que ver se esse é o melhor ativo do setor financeiro nesse momento, se não teria outros mais bonitos. Mas a gente está numa boa tendência de alta no semanal, sem dúvida alguma. Topos e fundos ascendentes, um canal de alta bonito. A gente tem esse topo anterior aqui rompido. A gente está produzindo aqui um 1, 2, 3 de compra. O que me oferece sim uma possibilidade de entrada na semana que vem. Lembra-se que semana que vem vai ser mais curta, tem Natal, depois do Natal tem Ano Novo. Então o volume deve cair nas próximas semanas. Mas Bradesco está tecnicamente bonito, eu vou deixar ali um alerta. Se romper, eu poderia operar eventualmente ou comprando a opção de Bradesco ou eventualmente o próprio ativo em si. Não. Bova tá bonita, mas não faria nada agora. BPAC tá bonita, mas não faria nada agora. BBA também não. Não. Camil tá interessante, tá? Não dá para dizer que Camil não tá interessante, não. Camil fez 3 semanas de queda consecutiva dentro de um canal de alta. O setor em si não tá muito bom, a gente sabe disso. Mas eu ficaria atento aqui, porque a gente está em cima desse topo anterior rompido. Ó. Se a gente tem isso aqui como cup and handle, rompimento, pullback, nós poderíamos fazer um belo movimento nas próximas semanas, que seria basicamente essa amplitude toda para cima, buscando um alvo aqui em torno de uns 15% acima do que está agora, eventualmente talvez até mesmo 20% acima do que está agora, em 6,81. Quando a gente dá uma refinada aqui dentro do diário, a gente vê que a Camil fez um belo 1, 2, 3 de compra aqui, ó, em cima desse fundo prévio. Então o Camil é um trade que eu olharia com atenção nessa semana que está iniciando, sim. Não é assim dos ativos o mais lógico, mas está interessante. Cash está se aproximando de uma zona bem interessante, Melius. Assim como a gente está entendendo que o próprio BTC está em cima de um suporte, Melius pode estar realmente sinalizando um movimento de reversão. Se ela romper essa região de 4,17, uou! Assim como a própria OBTC3. Isso aqui está ligado ao Bitcoin, a gente sabe disso. Se o Bitcoin fizer um fundo,
O BTC3 também teria grande potencial de fazer movimento de alta e voltar eventualmente até para esse ponto que está aqui. O que seria percentualmente algo gigantesco, 93%. Então eu olharia com atenção tanto a Cash quanto a BTC para as próximas semanas. Milho não vejo nada, CCRO3 também não vejo nada. CCRO3 deixa eu desistir, né? CAB3, Comgás, Segra, Ciel, Celesc, CEMIG 4, não vejo nada demais agora. Apesar de a gente ter um candle pavio rolando aqui, podemos ter um movimento explosivo semana que vem, mas o volume diminui muito semana que vem, então não faria nada. Vamos continuar olhando. Cogna, uma boa tendência de alta, sim. Não gosto do papel operando nessa faixa de valor, mas tudo bem. Copel, Crive, nada. CZED, não tá feia, tá bonita a CZED, tô com essa zona de topo anterior rompido. Olharia com atenção isto. O que eu estou procurando aqui quando eu estou passando meus olhos com vocês? O que eu estou procurando basicamente é um ativo que está numa tendência de alta. Então eu procuro uma tendência de alta, mas que tenha feito uma perna de baixa e que esteja perto de um suporte, sinalizando uma possível reversão. Então o que eu procuro muitas vezes é isso aqui, ó. Isso é o que eu estou procurando. Então aqui está numa tendência de alta, tá, mas eu estou perto de um suporte? Não. Então, apesar de ser uma ótima tendência de alta, eu não tenho nada a fazer, pelo menos não no gráfico semanal aqui da CSMG3 nesse momento, teria que esperar um recuo. Siderúrgica Nacional está ficando bonita, está iniciando uma campanha de compra em Siderúrgica Nacional. Quem não sabe que a campanha de compra vale a pena fazer o trader estrategista, que está lá na Trader Up. Cury 3 está bastante interessante nesse momento, toca uma zona de suporte aqui, ó, tendência de alta. Topo anterior rompido. Está ficando bonita mesmo, de fato. O rompimento dessa máxima aqui, o problema é que essa máxima está muito longe. Eu posso entrar num diário e procurar dentro do diário o sinal de entrada, que já aconteceu aqui. Então o diário, se eu quiser ser mais agressivo, eu já cogitaria uma tomada de posição na ruptura de 36,64. Colocarei meu stop aqui, ó, abaixo de 30 com 32 e meu alvo no mínimo aqui em cima. Relação risco-benefício melhor do que 2:1. Fica legal esse trade aqui dentro da Cury na tendência de alta que ela opera nesse momento. Vamos olhar aqui. CXC não. Cirela não. DIR 3 aproximando-se de um suporte na tendência de alta. Por que as construtoras fizeram um forte recuo essa semana? Porque a taxa de juros futura, que estava numa tendência de baixa muito poderosa, e isso favorece o setor, né? A gente sabe que quando a taxa de juros futura começa a cair, basicamente a gente tem um recuo e um favorecimento das empresas que são, digamos assim, construtoras, né? Neste momento, nós temos a nossa taxa de juros futura fazendo um repique. E esse repique assustou todo mundo que estava comprado em construtoras. Mais do que um repique, uma ameaça de ruptura da tendência de baixa. Sim, a gente cortou a linha de tendência de baixa da taxa de juros futura do Brasil. O que significa que talvez a possibilidade de reduzirmos os juros no ano que vem esteja um pouquinho menor. Isso porque o nosso déficit fiscal continua muito alto e o governo não está conseguindo controlá-lo. Então, automaticamente, se nós tivermos a ruptura desta região aqui, na taxa de juros futura, as construtoras possivelmente sairão da tendência de alta que elas encontram-se e poderemos ter algum processo de correção dentro das construtoras de uma maneira geral. Então, a gente tem que estar atento aqui à taxa de juros Brasil futura, porque ela vai ditar muito bem o caminho que as construtoras irão ou não percorrer nos próximos momentos. Vamos continuar olhando aqui. Nada. Olha o dólar futuro aqui fazendo um fundo. O dólar futuro acaba de cortar uma linha de tendência de baixa, que era uma linha de tendência de baixa que tinha sido respeitada o ano inteiro. Então isso começa a favorecer qual tipo de empresa? As empresas exportadoras. Então nós podemos pensar aqui numa Klabin 11, que é exportadora. Olha ali o rompimento da Klabin 11. Estão vendo como uma coisa está correlacionada com a outra? Então o dólar rompendo,
exportadora Klabin tende a voltar para o seu topo anterior, quase que 16% para cima. Pega uma Suzano da vida, tiro para cima também, ó, rompendo o LTB. Então aqui a gente tem as exportadoras começando a se beneficiar de um movimento de alta produzido pela recuperação do dólar. Ao mesmo tempo as BDRs também andam mais. Então aqui eu tenho uma entrada dentro da Suzano. Cara, nesse momento aqui no semanal não. No diário eu poderia esperar por algum movimento de recuo. Se montar algum recuo perto dessa região de suporte em 50, eu pensaria em tomada de posição para buscar de fato essa região que está aqui em cima. Bom, além da Suzano, a gente teria outras. A MBJ3, a Embraer. Essa também se beneficia de um dólar subindo. Olha onde é que ela está agora. Cup Handle. Então vamos ficar atento aqui à possibilidade de ruptura dessa região. Podemos ter um movimento de alta expressivo na Embraer, especialmente se a gente conseguir romper essa região que está aqui em 89,56. Isso porque o dólar se beneficiando, a gente está ligado que quando o dólar dá uma pancada para cima, automaticamente as exportadoras têm um resultado melhor. E para o ano que vem, minha expectativa, devido ao fato que nós teremos uma eleição presidencial, é de que realmente o dólar dê uma movimentação de alta ao longo do ano, já que ele recuou o ano inteiro neste ano de 2025. Vamos ver se tem mais alguma entrada. Olha, essa aqui tá bonita, ó. Ecor 3. Bem bonitinha. Tendência de alta, tocando zona de suporte, 3 semanas de queda. Vou ficar atento a essa ruptura com um ponto de entrada. Dentro do gráfico diário aqui, já fez um 2-3 e acionou um 2-3 na sexta-feira. Realmente, Ecor 3 está bonita para um movimento direcional. O stop aqui meio curto, uns 8,75% para baixo, e o alvo meu seria realmente quase 18% para cima. Ecor 3 está atraente, sim. Vamos ver aqui outros ativos. Aqui é EG3. Tá interessante, mas eu não olharia com atenção agora. Elet 3, Elet 6, muito forte Elet 6, mas eu não posso comprar aqui agora, já passou do ponto. EMAI, setor elétrico ganhando força, a gente está vendo. Embraer já terminou para MBJ. Enat 3 eu não faria nada agora, apesar de ter um suporte importante. Enev 3 não. Vamos seguir olhando EQTL 3, vou esperar o recuo terminar para poder comprar. Euca. Olha que interessante esse gráfico. Esse gráfico aqui está se preparando para dar um tiro. Eu não sei dizer porquê, honestamente falando, não sei dizer porquê. Não existe um argumento sólido aqui. Mas para mim, Euca está se preparando para dar uma pancada para cima. Eu ficaria muito atento a essa ruptura na semana que vem. Se romper, eu não me surpreenderia que a gente fizesse esse movimento aqui, ó. E aí nós iríamos buscar, uau, R$26. Então, Euca pode ser um ativo que me chame muita atenção para a semana que vem, caso rompa esse ponto. A questão é que meu stop aqui é mais caro. Eu tenho um stop aqui que ficaria abaixo de 16,75. Esse ativo me interessa muitíssimo. Esse movimento que a gente está vendo aqui, geralmente é um movimento de reversão bem forte para alta. Quando o mercado consegue romper acima de 50, faz o recuo e vira para cima de novo. No gráfico diário, a liquidez a gente sabe que é pequena e temos que tomar muito cuidado com a liquidez desse ativo, que não é das maiores, mas o ativo me chama atenção sim. Além da Euca, vamos ver outras. Evan fazendo recuo, tendência de alta. Exetec também recua na tendência de alta por causa da questão da taxa de juros futura. Fleury não faria nada, Fras também não, o Frio também não. Gerdau não faria nada agora. Setor siderúrgica está ganhando muito dinheiro, viu? Muito dinheiro entrando no setor siderúrgica. Vale e outras estão subindo forte, também mineradoras. Gol não faria nada nesse momento. Esperar um pullback. Gol, nem pensar. Grendene também não. Guar é um excelente ativo, mas difícil de ser operado. HPV3, para mim, cara, vou ficar muito atento. Se voltar a romper isso aqui, vai ser uma possibilidade de retorno. Tá, acho que ela exagerou um pouco na queda. Ficaria atento a essa possibilidade. Gabor não. IP3, olha IP3. Não está perfeita. Ela rompeu uma linha de tendência de baixa. Fez o primeiro pullback.
terminou o pullback e agora faz mais um recuo, aproximando-se desse suporte. Olharia com atenção, mas não com muito carinho, não. INEP, não. Nesse momento, não. Opa, isso aqui já não existe mais, deixou de existir, mudou o nome, mudou o código. Não. Live 3. O setor está tenso por causa da taxa de juros. Não. Isso que eu estou fazendo é um rastreio nos olhos, tá? Mas é possível fazer isso através de uma automação. É possível você configurar, basicamente, e fazer todo esse rastreio aqui para procurar os papéis que estão claramente direcionais com um simples rastreador, que eu vou mostrar agora em seguida para vocês. Então, tu define a tua tendência, tu define os teus ativos e teus critérios que estabelecerem tendência. Petrobras está meio mortinha ultimamente, né? Até acho que ela está perto de fazer um fundo, mas ela não está conseguindo fazer nada ultimamente. Talvez a partir do vencimento das opções que foram na sexta, ela fique um pouco mais livre. Qual que é a maneira de colocar um rápido rastreador para não ter que passar no dedo todos esses ativos que eu estou passando aqui? Apesar que eu gosto de passar no dedo, porque à medida que eu vou passando e olhando os olhos aqui, eu vou treinando o meu cérebro para identificar bons pontos de entrada. Tá? Mas para quem quiser acelerar o processo, existe uma maneira de fazer isso. A redor está ficando interessantíssima. Se eu romper essa linha dentro de baixo aqui. No semanal. Qual que é a maneira? Já estou acabando com as três, pessoal. Opa, Sambi. Muito atento para Sambi 11 na semana que vem. Muito atento para Sambi 11 na semana que vem. Sambi. Opa, Sabesp. Interessante. Mas ela ainda não deu sinal, mas pode dar um belo trade semana que vem. Eu vou ficar atento aí para essa Sabesp. Scar, não. Susb talvez. Tai 11 talvez. Tenda. Não. Nada demais. Tegma. Totes, não. Tepis. Não. Unip. Opa, essa tá interessante. Boa tendência de alta. Uma empresa que tem uns fundamentos fantásticos. Veio até o topo anterior rompido. Fez um 2-3 de compra. Agora consolida lateral. Sim. Esse aqui é o ativo meu para a semana que vem. Tá? Rompendo aqui o NIP 6. Rompendo essa LTB aqui. Eu vou tomar essa posição. Eu vou colocar meu stop abaixo dessa região aqui. 54,93. E eu vou botar meu alvo aqui em cima. 65. Já dá um alvo bem bonito aqui, um swing trade de 13%, já me interessa. O NIP 6. O Ziminas também está bonita. Tá? A gente sabe que é um papel mais fraco, a gente sabe que é um papel que eu não gosto muito, mas o setor está ganhando força ultimamente, setor de mineração, como mencionei, e siderúrgicas, como é o caso das Minas. Vive. Não. Pronto. A maneira de a gente fazer isso através de um rastreador é colocar aqui o screening. Tá? Então a gente liga um rastreador e dentro desse rastreador a gente pega esse rastreador que está aqui. Ó. Campanha de compra. Esse rastreador coloca o seguinte, ó, se fechamento maior que a média maior de 50,
Média móvel de 50 maior que a média móvel de 50 da semana passada. Média móvel de 20 maior que a média de 30. Média móvel de 30 maior que a de 40. Média móvel de 40 maior que a de 50. Então isso tudo indica que todas as tendências estão alinhadas. E a gente pode fazer isso, por exemplo, com um gráfico semanal e aplicar. E quando a gente aplica esse rastreador, automaticamente a gente vai ter todas as tendências de alta mais importantes do mercado. Todos os ativos que estão em tendência de alta mais importante, e óbvio que a gente vai favorecer aqueles que estão com as maiores altas nos últimos 3 meses. E a gente consegue então filtrar de uma maneira perfeita quais são as maiores altas do mercado nos últimos 3 meses e dessa maneira entender exatamente quais são os ativos que a gente tem que estar procurando por possíveis entradas, porque a gente quer operar os ativos naturalmente mais fortes e não quer operar os ativos mais fracos. A gente quer operar os papéis que estão realmente mais poderosos. A LPK3 é um desses que se encontra nesse momento, sim, com todas as médias alinhadas. A gente vê a Alpa, a gente vê aqui. Olha como a gente consegue filtrar rapidamente quais são os ativos que estão realmente muito interessantes do ponto de vista de direcional, do ponto de vista de tendência e do ponto de vista de trades que a gente possa pensar em fazer. Fica muito legal esse filtro, é um filtro rápido, eficiente e pode ser colocado também dentro de um gráfico diário para a gente fazer exatamente o mesmo sistema e procurar os melhores swing trades para a semana que está iniciando. Então a gente faz exatamente o mesmo conceito, a mesma ideia e fazendo isso dessa forma a gente localiza quais são os ativos mais interessantes, no caso para swing trade para a semana que vem. Olha que bacana. Então a gente tem aqui pague menos. Olha um 2, 3 de compra na pague menos aqui, ó. Numa tendência de alta. A gente tem EMAI, que a gente comentou agora há pouco. Não tem tanta liquidez assim, muita cautela. A LPK3, ABCD, ó, ABCD sendo rompido agora. VEG, essa aqui não está num bom ponto de entrada, apesar que nós temos uma realização frustrada acontecendo aqui. Profarma, LogN3, Usiminas, CSMG3. Mas tem algum que esteja realmente bem interessante aqui para mim. West, Banrisul, Vale. Vale tem uma barra meio ignorada que até poderia dar trade. RDL3. Eu gosto disso. Eu gosto disso. RDL3 está tocando na zona de suporte. É um dos papéis mais fortes dos últimos 3 meses no mercado. Estocástico dentro sobrevenido. Candle de reversão. E aqui a gente tem um padrão de 1, 2, 3, 4, 5 sendo produzido. Ó. Mínima mais baixa. 1, 2, 3, 4. E agora ao romper essa máxima aqui, é um trap em cima do fundo marcado pelo candle número 2 para iniciar daí um movimento de alta. Então a RDL3 já é um swing trade para a semana que vem, bastante interessante para mim, bem interessante de fato. Vamos ver se tem mais algum aqui. Olha que bonito é a cor 3. Estocástico, fundo anterior, trap, acionado, bonito movimento. Mais um swing trade aparecendo aí. Vamos ver se tem mais algum. A TAE fez 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Estaria tudo para estar sobrevendida. Dentro de uma perna de alta. Pode fazer um movimento de alta aí a seguir. Vamos ver. Eu gosto da CXDC3. CXDC3 está fazendo um padrão aqui de alargamento. Topos mais altos, fundos mais baixos. Olha que bonito esse estocástico lento aqui. Isso aqui é a perda da mínima desse fundo. Seguida de um inside bar na sexta-feira. Isso aqui também é um swing trade para mim para a semana que está iniciando. Meu stop ficaria abaixo dessa mínima aqui. E meu alvo para cima. Então vejo que eu tenho uma relação risco-benefício muito boa. Tá? Minha relação risco-benefício aqui, se eu coloco um stop nesse fundo, eu tenho um risco de 2%. E se der certo, meu alvo é no mínimo de 4%. Então eu tenho uma relação risco-benefício melhor do que 2 para 1. Isso já fica interessante para ser operado aqui. Isso é uma coisa que eu gosto muitíssimo de fazer e gosto bastante de trabalhar. Tá? A forma como eu trabalho, basicamente, ela busca justamente isso. Ela busca geralmente pegar operações em que eu tenho movimentos em que a minha alta é muito maior do que o meu possível recuo. Vamos dar uma rápida sobrevada no mercado americano, que também está ganhando força. O mercado americano, nesse momento, está no seu topo histórico. A gente consegue ver isso. Gráfico semanal, S&P. Matei meu programa aqui. Não, voltou. No topo histórico, querendo romper esse topo histórico. Foi um ano bem importante alta, como geralmente os anos terminam em 5 no mercado americano são. E a gente vê uma forte movimentação sendo construída aqui.
quando a gente coloca o gráfico semanal e utiliza os mesmos filtros de procura por papéis bons, aqui eu já filtrei 50 melhores empresas de fundamentos do mercado americano, eu tenho elas aqui, e a gente consegue ver aqui, por exemplo, GH. Olha que bonito esse gráfico. Já imediatamente pensamos uma tomada de operação na ruptura dessa máxima. Rocket Lab já passou do ponto, agora não posso fazer mais nada. ISCC, uau, que pancada. ISCC subiu 45% semana passada. Anglo Gold, bela tendência de alta. 1, 2, 3 de alta produzido, é um outro ativo que pode gerar uma entrada. AGX, aqui a ruptura da máxima desse candle em AGX pode gerar uma entrada. FN, nada demais. KNCA, nada. TFP Fix, eu estou comprado em Fix nesse momento, só esperar que ela ande. Rhythm, não faria nada nessa semana. CLS, também é um ativo que eu gosto muito, está formando um retângulo. Nesse momento eu não tenho nada no gráfico semanal para ser feito. Carvana, não faria nada. O RBN, não faria nada também. VRT, Vertiv Holdings, gosto muito dessa empresa, acho uma empresa extremamente interessante. Está fazendo um trap no semanal em cima do fundo anterior, em cima de um topo anterior rompido, com o estocástico lento com uma pequena divergênciazinha. Então, cara, isso aqui me interessa sim, a ruptura dessa máxima. A Vertiv pode fazer uma movimentação muito forte para a semana que vem, voltar para o seu topo histórico aqui, já seria quase 20%, já me interessa, Vertiv. WPM, essa aqui é metais preciosos, não comprei agora, já passou do ponto no meu entendimento. Shopify, também não comprei agora. Anfenol, Anfenol, olha que lindo aqui, ó. Também um retângulo, muito parecida com a Vertiv, muito parecida. Tá? Não comprei exatamente agora, acho que a Vertiv seria mais interessante, a VRT. TSM, AEM, Agnico, aqui é Minas de Ouro, belo cup and handle no gráfico semanal. Tá? A gente tem aqui WGS. WGS está ficando muito bonita no semanal. Rompeu aqui um topo importante, fez o pullback. Rompendo essa massa, pode ser um tiro para cima. O gráfico diário. Olha que coisa mais linda, cara. Tocando aqui realmente um topo anterior rompido, estocástico lento sobrevendido, tendência de alta, 1, 2, 3 de compra, encaixadinha para um trade. Meu stop ficaria abaixo, nesse caso, de 118,90 e meu alvo do mínimo voltar para o topo anterior, 20% para cima. WGS é um trade para a semana que vem. Palantir voltando das cinzas. Todo mundo com medo da inteligência artificial, que acha que é um crash, que acha que é uma bolha. Cara, não existe bolha em que as pessoas acham que é uma bolha. Não, cara. Quando as pessoas começam a suspeitar que um ativo é uma bolha, aquele troço desaba. E desaba violentamente. Então não é. Tá? Esquece, é bobagem. Vocês falam isso para te assustar, para que tu venda tuas empresas de inteligência artificial. Cara, se tu vender inteligência artificial, tu vai comprar o que agora? Tu vai perder esse bot aí da inteligência artificial? Eles não querem que tu entre na inteligência artificial. Eles não querem que você esteja lá. É óbvio que não. Para eles é muito melhor eles ganhar dinheiro sozinhos e vocês ficarem comprando porcarias. Symbolic, prestar atenção. Iron, gosto muito dessa empresa. Olha esse nível estocástico lento aqui, ó. Olha todas as vezes que essa empresa chegou nesse nível. Fundo. Opa. E fez um trap. Fez um trap em cima do fundo anterior. Tá? Fez um trap em cima do fundo anterior, sobrevendida. Tem uma linha de baixa passando aqui. Ó. Quando cortar essa linha de baixa, é um sinal muito claro do desejo intrínseco dela de voltar para cá. Se ela volta para o topo anterior, estamos falando de quase 70% de alta. Iron me interessa muito. Iron Man, bem interessante. Iron aqui. Nvidia, uau, Nvidia também está ficando bem bonita, bem bacana, eu diria.
bem bacana, tá? Para fazer uma movimentação de alta que volte aqui para o topo é quase 16%. E não é qualquer empresa, né? É NVIDIA. Muito bem. Feito isso, então, nós finalizamos nossa observação aqui. Vamos olhar MicroStrategy. MicroStrategy, pessoal, para mim, ela está se preparando para dar um movimento bem forte, mas ela precisa do Bitcoin. Ela precisa que o Bitcoin realmente consiga fazer seu fundo, coisa que, por enquanto, ele está tentando fazer, mas ele ainda não fez. Tá? Mas fiquem muito ligados, se a MicroStrategy romper essa região, tem um potencial muito forte voltar aqui para essa região de topo anterior. Se ela volta para o topo anterior, isso aqui já é quase 106%. Nós estamos falando de 106% em dólar. Então, MicroStrategy tem que estar no nosso radar, a gente tem que estar atento em relação a ela. Galera, agradeço muito a atenção de todos. Antes, eu queria dar um recado final. Tá? Nessa semana, eu tive a oportunidade de passar no Hospital de Clínica de Porto Alegre. E foi muito legal, foi muito bacana. Mas eu vou falar sobre isso melhor num outro vídeo, sem dúvida alguma. Se vocês curtiram o nosso vídeo de hoje, não se esqueçam de seguir a Liberta Investimentos. Não se esqueçam de, inclusive, seguir o nosso canal, obviamente, deixar um like, deixar os comentários de vocês, para que a gente possa, ao longo dessa semana e ao longo das próximas semanas, nos conhecermos mais, entender nossa dinâmica, ver que a gente está entendendo como bons ativos, esse tipo de coisa toda. Eu vou ficar devendo para vocês o vídeo sobre ETFs, que eu tenho que fazer para a semana que vem, mas eu faço em seguidinha no próximo vídeo que eu vou fazer hoje de tarde. Um abraço, pessoal, se cuidem, fiquem com Deus, tudo de bom.